Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do Agora com Lacombe, hoje no formato perfil, e eu vou conversar com o ministro da Infraestrutura e pré-candidato ao governo do estado de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas. Ministro, muitíssimo obrigado pela participação, pela entrevista. Seja bem-vindo aqui à Rede TV. Obrigado, Lacombe. Prazer estar aqui na Rede TV conversando com você, que eu admiro tanto. Opa, é recíproca aqui a admiração. Gosto muito do seu trabalho. Aliás, o senhor é considerado o melhor ministro do governo Bolsonaro, né? Não? Não, de jeito nenhum. Olha só, o Bolsonaro montou um time de craques. Primeiro, foi extremamente corajoso. Rompeu com aquela história de que um partido vai dominar um ministério. Corajoso demais. Isso teve um preço para ele. Mas ele colocou técnicos nos ministérios. Já estou no meu terceiro governo e foi o governo que eu vi a melhor equipe, com os melhores propósitos, os melhores projetos e com mais entrega. Então, a gente teve também a liberdade para montar os times. Então, cada ministério tem um time de craques. Isso traz resultado, isso traz independência, traz governança. E todo dia eu aprendo muito com o Paulo Guedes, que é genial, é um cara que soube conduzir a política econômica em momentos de muita crise, de crises severas, as maiores que a nossa geração enfrentou. Nós saímos do outro lado, conseguimos gerar emprego, mantemos empresas vivas, preservamos empregos. Nós foi muito bom conviver com uma Tereza Cristina, que ensina todos os dias, inspira. O seu ministério está ligado a vários outros. Está ligado a vários. A gente, por exemplo, o agro está andando super rápido, é uma locomotiva, e a gente tem que correr atrás deles, para não ficar para trás. Por exemplo, a gente teve crescimento no setor portuário em 2020, que foi o ano da pandemia, de 4,2%. Em 2021, de 4,8%. Muito disso em função do crescimento do agronegócio, do crescimento da safra, ou seja, o agro garantiu o nosso abastecimento, garantiu a alimentação do brasileiro e garantiu a nossa balança comercial. Então foi extremamente importante, se deve muito ao trabalho genial da Tereza Cristina na frente do Ministério da Agricultura. A gente tem visto aí o Ministério do Turismo fazendo obras como nunca. Também crescendo muito o turismo. Crescendo muito. O Brasil tem um potencial enorme e o ministro Gilson já percebeu que o turismo é um business importantíssimo. O Brasil precisa atrair cada vez mais turistas e isso tem uma repercussão econômica fora de série. Então é muito bom fazer parte de um time tão brilhante. Eu sou um aprendiz no meio desses craques. Então eu quero recuar para a sua época de aprendiz realmente ali, porque esse formato perfil é um formato para contar um pouco a história do entrevistado. Então, na sua infância, o senhor já tinha em mente, já tinha com clareza o que queria seguir como carreira profissional, quer dizer, engenharia, uma carreira militar? Como é que foi a sua infância? Como é que era a sua família, a sua origem? Bom, puxa vida. Bom, a minha família é de origem muito humilde, né? A minha mãe trabalhou como doméstica. Meu pai teve uma origem humilde também, carregou caixa de sapato no comércio. Mas esses caras lutaram, me deram formação. Eu muito cedo percebi que eu não ia conseguir ser jogador de futebol. Que era o seu sonho? Que eu gostaria muito, mas Deus não me deu talento. Mas insistiu de alguma maneira? Ou não, nem tentei. Fui convencido rapidamente que não dava para mim. Você que trabalhou no esporte tanto tempo. Eu até jogava direitinho. Não queira me ver jogando bola. Então deixa é muito ruim. Eu ia comparar até com alguns caras que eu vejo. Não, melhor não. Aí, queria ser motorista de caminhão e de repente eu comecei a assistir uma série chamada Dini é o Gênio. Major Nelson, um cara fardado. Aí eu vi o Major Nelson e digo, puxa vida, quero ser militar. Vou entrar para as Forças Armadas. Aí despertou aquele negócio de ser militar. Meu pai me levava para assistir 7 de setembro, uma coisa bacana, o pai levar a criança no 7 de setembro, ver a parada cívica, né, ver o desfile militar. E eu queria passar por baixo do cordão e marchar com os soldados. Aí eu digo, bom, vou ser militar. Entrei novo para o Colégio Militar, fiz concurso para o Colégio Militar, o colégio dá uma excelente formação. Nós temos 7 ministros do governo Bolsonaro, ex-alunos de Colégio Militar. Bento, Paulo Guedes, Heleno, o Jorge que foi para o TCU, Wagner. Né? Braga Neto não? Braga Neto. Então, alunos de colégio militar, então, excelente formação e tal. E acabei depois seguindo a carreira das Forças Armadas, passei 17 anos no Exército. O Exército foi uma escola para mim, ensinou muita coisa do que eu aprendi. O Exército, nas Forças Armadas, né, de maneira geral, escola de brasilidade, né, de patriotismo. Então, é o melhor primeiro emprego que tem, ensina muita coisa para os brasileiros, muitos jovens
lá no interior do Nordeste, no interior da Amazônia, ingressam nas Forças Armadas sem nenhuma perspectiva, lá aprende um ofício. Eu trabalhei na engenharia militar, fui oficial do quadro de engenheiros militares, e lá eles vão sair operadores de máquina, chefes de campo, auxiliar de topógrafo, ou seja, vão sair dali para o mercado, vão sair dali com um emprego, com um ofício, com uma profissão. E o senhor se formou no IME, no Instituto Militar de Engenharia, que uma das maiores faculdades de engenharia do Brasil, e também é um concurso, um vestibular muito difícil. E o senhor, até hoje, me corrija se eu estiver errado, até hoje é o maior CR, quer dizer, o senhor teve a maior média de notas da história do IME. Não é qualquer um que faz o IME, não é qualquer um que tem um CR alto lá. Veja, o IME é uma grande escola, uma escola super antiga, é derivado da Real Academia de Artilharia, Fortificação e Desenho de 1792. Uma escola maravilhosa que formou e forma, né, muitos talentos, faz a diferença na vida de muitos jovens. Tem um processo seletivo muito pesado, é por isso que muito pouca gente desiste no meio do curso. É que a seleção, a peneira, é feita na origem, no vestibular. Então, a moçada que entra lá é uma moçada muito boa, muito preparada, muito estudiosa, e você é forçado lá a estudar o tempo todo. Eu fui bem, não tenho a maior média de todos os tempos, não. Assim, isso é o que dizem. Não, mas isso é... Eu fui bem. Isso é lenda, ministro? Não é possível. Isso não é lenda. Eu tive na época se falava lá, sua nota foi muito alta aqui no curso de engenharia civil, tá, mas algumas grandes notas aí apareceram antes, depois, eu acho que... Mas eu fui muito bem no curso. Uma coisa curiosa, né, eu tive um câncer no último ano do curso, né, então fiz um tratamento, passei por cirurgia, fiz radioterapia, enfim. E mesmo assim, no final do período... O senhor tinha que idade? Na época eu estava com 27 anos, que eu fiz o IME e já tinha feito a academia militar, né? E o IME foi minha segunda formação. E terminei aquele semestre com 9,74 de média, então mesmo enfrentando o câncer, então foi bacana, assim, eu era muito estudioso. E no IME você aprende rapidamente suas limitações, que eu sentava do lado de caras muito geniais, eu não era genial, não tinha talento que aqueles caras tinham para aprender, para se dar bem naquelas provas que eram super difíceis, então eu estudava muito, né? Eu combatia a minha falta de talento com muita transpiração. O que falta de inspiração eu vou combater com transpiração, então eu estudava muito. Cansei de vir à noite lá, mas é um tempo maravilhoso, é uma escola que te prepara para a vida, que abre portas, que te ajuda muito. E realmente eu tenho um orgulho muito grande de ter passado por aquela escola lá. E o senhor se tornou político não tem tanto tempo assim. O senhor trabalhou no governo Dilma, no governo Temer também e no governo Bolsonaro, mas como um servidor público, né? O senhor se sente um político já consegue se acostumar com a ideia de ser um político? Você se adapta bem, porque desde do tempo que eu virei diretor do DENIT, depois secretário do Programa de Parceria de Investimento da Presidência, agora ministro da Infraestrutura, você tem que aliar competência técnica com competência política. Observe que um dos objetivos nossos no Ministério da Infraestrutura era a reforma de marcos regulatórios. A gente precisava impulsionar a cabotagem, então precisava mudar a lei de cabotagem. Precisava impulsionar o transporte ferroviário, então a gente precisava mudar o marco legal ferroviário. A gente queria abrir o mercado de ônibus, né, do transporte rodoviário interestadual e internacional de passageiros. Simplificar o mercado de aviação. O brasileiro perdeu o interesse por voar, o brasileiro voa pouco. O país que inventou a aviação voa pouco. Por que voa pouco? Porque o combustível é muito caro, porque nós temos deficiências de infraestrutura e, sobretudo, porque nós temos excesso de regulação. Então, para ter um programa consistente que aumente a oferta de assentos, e aumentar a oferta de assentos significa diminuir preço, a gente precisa de investimento em infraestrutura, ter mais equipamentos operando, ter acordos de céus abertos com países vizinhos, combater o preço do querosene de aviação e simplificar a regulação. E a simplificação muitas vezes vai se dar por meio de lei. Então, necessariamente, você tem uma atuação política, seja para buscar recursos, seja para mudar esses marcos regulatórios. Então, a interação com o Congresso, a interação com o Parlamento, com políticos, com o Judiciário, porque às vezes os nossos projetos, as nossas concessões são atacadas na Justiça. Infelizmente, nós temos um problema de urgência fabricada. Toda véspera de leilão aparece lá alguém pedindo uma liminar para cancelar aquele leilão. O Judiciário, felizmente, tem
decidido a nosso favor, entendido a repercussão dessas decisões, a necessidade de que o investimento aconteça, que a gente consiga gerar emprego, né, que a gente possa reduzir o custo logístico, mas é um enfrentamento. O TCU tem ajudado muito e para a gente ter a aprovação dos nossos projetos, o TCU também envolve uma atuação política junto aos ministros, levando sempre os argumentos técnicos, o TCU é uma corte muito técnica. Então, você se adapta, você aprende a fazer a política, que é conversar, é convencer, é trazer argumentos, é dialogar, é o que eu chamo de varrer para dentro, né? Porque quem varre para dentro junta, quem varre para fora só espalha. Boa. Ministro, o senhor é elogiado, bom, agora lançando-se pré-candidato ao governo, isso mudou um pouquinho, né? Mas o senhor sempre foi elogiado desde o início do governo Bolsonaro, inclusive pela oposição, inclusive políticos de oposição. Como é que o senhor faria um balanço desse o senhor está deixando agora o Ministério da Infraestrutura para concorrer ao governo de São Paulo, como é que o senhor analisaria esse seu sucesso diante de um ministério que teve muito pouco dinheiro? Então, qual é o papel do Estado nessa área infraestrutura? Porque esse Estado fomentador de desenvolvimento e crescimento, a gente sabe que ele é uma balela. Mas na sua área talvez ainda seja necessário um aporte financeiro do... Como é que se dá? Capital privado, capital estatal, fomentando o desenvolvimento na sua área? Olha, eu acho que o Ministério foi muito bem, porque, primeiro, contou com o apoio incondicional do presidente. O presidente deu autonomia para a gente montar os times, e aí um fator de sucesso. Nós montamos um time de excelência, um time de craques, um time que se dedicava, um time criativo, um time que foi capaz de criar alternativas ousadas para problemas complexos. Pensou fora da caixa muitas vezes. São inúmeros os exemplos de ousadia. É trabalhar com orçamento dentro de um modelo probabilístico, por exemplo, trabalhar com investimento cruzado, é usar o balanço de Itaipu para fazer obra, que a gente alavancou muito as obras do Ministério, a gente conseguiu fazer muita coisa com muito menos recursos. Porque o orçamento nunca foi grande. Nunca foi grande. A gente teve os menores orçamentos da história, né? Tem uma turma que passou lá atrás que quebrou o Brasil. A gente ficou numa situação fiscal delicada. É importante manter compromissos fiscais, manter uma rigidez fiscal, que isso é que garante para nós a perspectiva de solvência. E aí o investidor vem. A gente está vendo isso agora no Brasil, está entrando muito dinheiro, por isso que o câmbio está cedendo. Porque as pessoas estão confiando no Brasil, estão acreditando no Brasil. E como todo mundo já percebeu que a inflação vai ser um efeito persistente no mundo, eles entendem que as empresas brasileiras são mais resilientes, elas conseguem conviver com a inflação e suportar a inflação de uma maneira melhor. E eles entendem também que a forma como o Brasil está combatendo a inflação está mais adequada do que a de outros países. Então, nós estamos vivendo um momento de forte fluxo financeiro. E nós bolamos a estratégia correta, ou seja, primeiro, transferir ativos para a iniciativa privada. A gente conduziu o maior programa de concessões da história da infraestrutura. O governo federal, desde 2019 até agora, já realizou 139 leilões de ativos de infraestrutura. Já contratou mais de 830 bilhões de reais. Quando é que a gente viu isso na infraestrutura nacional? Nunca. Às vezes as pessoas não percebem por quê. De assinar o contrato até iniciar o desenvolvimento de obra, leva um tempo. O tempo para desenvolvimento do projeto, para obtenção da licença ambiental, o tempo para obtenção do funding, né, para conseguir a operação de crédito, para fazer as emissões de debêntures, etc. Mas depois que isso começa a acontecer e os contratos estão sendo cumpridos, quando a gente começar realmente a entrar no desenvolvimento dessas obras, o Brasil vai se transformar num grande canteiro de obra. A gente deve fechar esse ano com mais de R$1 trilhão contratados. Então, nos próximos anos, nós vamos ter forte desenvolvimento da infraestrutura, forte geração de emprego atrelada à infraestrutura. Isso é uma coisa maravilhosa. E isso se deve muito a essa aliança com o capital privado. E para a gente trazer o capital privado, a gente teve que construir um ambiente regulatório saudável, né? Nós mostramos para os investidores fortaleza regulatória. A gente desenvolveu bons projetos. Então, aquela história do Brasil que não sabia desenvolver projetos ficou no passado. Os nossos modelos estão muito sofisticados. Então, são projetos que são resilientes a situações conjunturais, onde você ataca o risco de demanda com um mecanismo financeiro, você faz hedge natural de câmbio, usando artifício financeiro dentro do contrato. Os contratos todos têm reservas de liquidez. Então, são contratos muito bem estruturados e isso chamou a atenção do investidor.
Além disso, a gente fortaleceu as agências, avançou muito na questão governança corporativa, na agenda regulatória, nas análises de impacto regulatório e tivemos uma estratégia interessante na abordagem de obras públicas. Aquilo onde o capital privado não vai chegar, a gente buscou ser muito seletivo, principalmente concluindo obras que estavam paradas. Antes de pensar em iniciar uma obra, vamos atacar aquela que está em andamento, que uma obra parada não gera retorno para a sociedade. Olha o que está acontecendo no Nordeste com as obras do Marinho lá de recursos hídricos, né? Então, são mais de 3 mil quilômetros de canal levando água para o sertanejo. E como o governo deu mais de 300 mil títulos de terra nesses 3 anos, isso é mais do que os 20 anos anteriores, a gente está trazendo o título que dá acesso a crédito e a água, né, o perímetro irrigado, ou seja, a gente está trazendo prosperidade, está trazendo uma perspectiva de futuro. Aí soma-se a isso a estrada de ferro, né, a ferrovia, o porto, a hidrovia, ou seja, é outra... A gente está construindo outra história para o Brasil, que é uma história de progresso. O Brasil vai caminhar na direção da sua vocação, que é ser grande. E isso é engraçado, né? Mas isso é uma vantagem. Se a gente olhar, por exemplo, os países europeus, de um modo geral, eles têm a sua infraestrutura já estabelecida, né? Tem ótimas rodovias, ferrovias, portos. O Brasil tem um potencial de crescimento. Existe até um índice, uma taxa, né, que calcula ali quanto há de potencial de investimento em infraestrutura. Claro, a gente gostaria de já ter uma estrutura, né, estabelecida, funcionando bem, mas o potencial que a gente tem de atrair investimentos, geração de emprego na sua área hoje, no Ministério, é um potencial absurdo. É absurdo, e a gente tem que aproveitar esse potencial. E aí você pode aliar esse potencial a uma oportunidade que surgiu agora. O mundo enfrentou agora recentemente a crise do Covid e agora está se deparando com a questão da guerra da Ucrânia com a Rússia. Isso abre uma janela de oportunidade interessante, porque os países perceberam que estavam muito vulneráveis com as suas plantas todas concentradas em determinados países asiáticos. O mundo vai começar a fazer uma diferenciação de países democráticos e outros. E esses países democráticos vão começar a receber indústrias, vão começar a receber investimentos. A gente vai viver nos próximos anos uma nova distribuição de cadeias globais de produção. E se o Brasil ficou de fora dessa distribuição lá atrás, a gente tem uma grande oportunidade de se reinserir nesse contexto, de entrar nesse desenho, atrair investimento, atrair indústria, porque o mundo vai se reespecializar. E isso é uma grande oportunidade que se abre para o Brasil. Como a gente está estruturando a infraestrutura, a gente está investindo em saneamento básico, avançando na questão do doing business, melhorando a nossa capacidade de fazer negócio, diminuindo a burocracia, investindo na digitalização, a gente está criando as condições para aproveitar essa janela de oportunidade que está se abrindo aí para nós. Ministro, é claro que o período em que o senhor ficou, já estou usando o verbo no passado, ficou diante, né, por conta aí do Ministério, é um período pequeno, né, 3 anos mais ou menos, o senhor não vai completar esse primeiro mandato do presidente Bolsonaro, mas já dá para dizer que avançamos, por exemplo, já somos um país que caminha para se tornar menos dependente do transporte rodoviário, por exemplo, que é uma grande reclamação. O Brasil, de repente, parou de investir em ferrovias, em hidrovias. O Brasil que o senhor olha hoje, né, desde que assumiu e olha agora, está no caminho correto? Quantos ministros Tarcísio, de quantos nós vamos precisar para que nesse ritmo que foi mantido agora nos últimos 3 anos, nós tenhamos uma infraestrutura realmente funcionando e aceitável num nível de primeiro mundo? Acho que a gente está caminhando super bem. Quando a gente olha para trás, eu acho que não dá para criticar aqueles que nos antecederam por determinadas escolhas. De fato, o Brasil, a partir da década de 30, fez uma opção rodoviária. Se criou um imposto único sobre combustíveis e lubrificantes, você se desenvolveu um mecanismo de poupança, se criou o Fundo Rodoviário Nacional e se investiu no transporte rodoviário. A gente precisava de infraestrutura rápido e precisava de infraestrutura barata. E a gente parte da crença do petróleo barato. E a gente achou que o petróleo ia ser barato a vida toda. Quando é que a coisa deu errado? Nas crises do petróleo na década de 70. E aí o Brasil já atravessava por um nível de desenvolvimento, o modelo desenvolvimentista ruiu e a gente ficou sem condição de investir, por exemplo, em outros modos de transporte. O que a gente fez agora foi estimular a cabotagem por meio
do BR do Mar, que é um programa de incentivo à cabotagem, onde a gente cria novas hipóteses de afretamento para trazer embarcações mais baratas, aumentar a oferta de embarcações. A gente fez investimentos em terminais portuários. Então, são 34 leilões de arrendamento portuário, são 108 contratos de adesão para terminais privados. Agora a gente começa a fazer as primeiras privatizações portuárias e a gente investiu muito no transporte ferroviário. Então, fizemos novas concessões, renovações de contrato com investimento cruzado e fizemos, que eu considero um grande marco, a abertura do mercado ferroviário, ou seja, permitimos que as ferrovias fossem feitas por autorização. Por quê? A gente pensava, por que uma indústria que está investindo 20 bilhões de reais em Ribas do Rio Pardo não pode ter o seu ramal ferroviário, por exemplo, para Inocêncio, ou quem está em Três Lagoas não pode fazer o seu ramal para Aparecida do Taboado, ou quem está em Balsas, lá no Maranhão, no local onde o agronegócio está crescendo muito, no Matopiba, não pode fazer o seu ramal ferroviário para Estreito. Não podia, porque ferrovia é uma exclusividade do Estado. O que a gente pensou? Se a gente abrir o mercado, se a gente permitir que o privado queira fazer o seu ramal, possa construir o seu ramal, tomar o risco de engenharia e fazer a sua operação, será que nós vamos ter interessados? A gente achava que sim, e a gente imaginava, a gente listou ali 7, 8 projetos, que a gente imaginava que iam ser muito rapidamente solicitados, porque estavam caindo do pé de madura, eles faziam muito sentido do ponto de vista econômico. E a nossa surpresa foi que nós mudamos a lei, recebemos 80 pedidos de autorização para a construção de 20.700 novos quilômetros de ferrovia, nada mal, para um país que de 1854 até hoje tinha feito 28 mil quilômetros. São 240 bilhões de reais que serão investidos em ferrovia nos próximos anos. Então isso vai impulsionar o modo ferroviário, a gente deve ter a participação do modo ferroviário na matriz dobrando em 15 anos, saindo de 20% para 40%. Então o custo logístico vai cair 30%, 35%, 40%. Pela oferta de transporte que vai ser acrescida no sistema, e a matriz vai ficar cada vez mais sustentável, mais eficiente, mais barata. Então aquela história do país que é eficiente da porteira para dentro e não é eficiente da porteira para fora vai ficar no passado. A gente vai construir um sistema muito mais equilibrado, e isso obviamente tem que ter continuidade, porque o maior risco da administração pública é o risco da descontinuidade, é esse que a gente tem que evitar. Então, vou falar de continuidade. Quem fica no seu lugar e qual é como é que fica o coração? Assim, porque eu imagino que o senhor, né, acabe se apegando afetivamente, inclusive, ao seu trabalho, que é um trabalho sensacional, né? Quem ficará à frente do Ministério e de que maneira fica o seu coração afastado nesse momento do Ministério? Eu acho que tinha um papel para ser cumprido, ele foi cumprido, a gente rompeu uma inércia, deu um start, tem muita coisa boa acontecendo. Quem fica no meu lugar é o meu secretário executivo, Marcelo Sampaio, que é um jovem talento, uma pessoa muito jovem, mas muito experiente já na área de infraestrutura, conhece bastante o Ministério, participou dessa mudança desde o início, acompanha todos os projetos, sempre despachou comigo, com o presidente, porque era importante manter o conhecimento compartilhado, sempre fez o acompanhamento, o monitoramento dos projetos, está muito preparado, muito apto para tocar isso. A gente tem já uma carteira pronta para leilões, já no TCU, como nós temos lá as rodovias do Paraná, que estão prontas para sair, para serem liberadas para leilão. A 7ª rodada de concessões de aeroportos já está no TCU. Né? Nós temos a concessão da Rio Valadares, que é a 116 Rio com a 116 Minas Gerais até Governador Valadares, pronta para leilão, com data marcada, dia 20 de maio. Nós temos aí vários terminais portuários, projetos em desenvolvimento que vão gerar leilões ainda em 22, em 23, em 24, ou seja, se pensou uma carteira para o futuro e uma carteira que tira a força de um plano nacional de logística, de um plano de longo prazo. Então a gente está pronto para dar continuidade, para dar sequência nessas entregas que vão realmente ser muito importantes aí para o Brasil. Eu sei que o senhor não gosta dessa comparação, eu já lhe fiz essa pergunta, mas eu peço desculpas. O senhor participou dos 3 últimos governos, né? Como ministro no governo Bolsonaro e em outras funções no governo Temer e Dilma Rousseff. Se o senhor quiser não fazer a comparação, fique à vontade, mas que tipo de balanço o senhor faz do governo Bolsonaro e, se for possível, uma comparação com os governos anteriores? Eu acho que é justo, é necessário, né, fazer essa revisão histórica e até essa comparação entre os governos. Eu entendo que o governo Dilma foi um governo que se perdeu pela
confusão ideológica, pela mistura de ideologia com aritmética. Então, uma ideologia muito forte, isso trouxe um desmantelo econômico muito contundente e a gente sofreu todas as chagas de um esquema de corrupção estrutural. O Temer foi um grande presidente, na minha opinião. Um governo curto, mas... Um governo curto, mas um governo de transição. Foi um governo que marcou o rompimento de uma era anti-business para uma era pro-business, uma era que inaugurou a governança no desenvolvimento de projetos, então que fez contribuições importantes, né, como reformas que são estruturantes para um crescimento sustentável. E o governo Bolsonaro, para mim, é o governo que reuniu os melhores quadros, as melhores ideias. Foi um governo que enfrentou crises muito severas, muito agudas. Então, nós enfrentamos uma recessão brutal na Argentina, que afetou exportações industriais. O desastre Brumadinho, que além da tragédia humana, afetou em cheio o setor mineral brasileiro e subtraiu uma parcela de PIB em 2019. Enfrentou a crise do Covid, que é a maior crise que a nossa geração enfrentou, né, se deparou aí. Trouxe uma recessão global brutal, um nível de endividamento de países só vistos no período pós-guerra. Enfrentou a crise hídrica e agora está enfrentando a guerra da Ucrânia com a Rússia, com as suas repercussões econômicas. Ainda assim, aprovou reformas para o mercado, caminhou numa direção de consolidação fiscal. Os resultados fiscais, por exemplo, de 2021 surpreenderam. Ano passado foram gerados 3 milhões de postos. Se investiu muito em questões que são muito estruturais para a economia, como o marco de saneamento, lei das agências, lei de falências, autonomia do Banco Central, a lei da liberdade econômica. Então, mudanças que, no final das contas, são alavancas para um grande crescimento. Então, a gente começou a libertar as amarras que prendiam o Brasil a uma armadilha de baixo crescimento. Então, quem aposta que o Brasil vai ficar crescendo pouco ao longo do tempo, está apostando errado. O Brasil vai crescer muito. O Brasil contratou muito investimento em infraestrutura. Esse investimento vai começar a se materializar nos próximos anos. A gente vai ver forte geração de emprego e a roda da economia vai girar. E eu tenho certeza que a gente tem condição agora de adaptar o Brasil para aproveitar essas oportunidades que estão sendo criadas. Não vai demorar muito, a gente vai encarar essa questão da reforma tributária para ter um sistema menos regressivo, menos oneroso, e isso também vai contribuir, ou seja, a gente está caminhando na direção certa. Então a gente conseguiu suplantar essas crises, conseguimos crescer, conseguimos gerar emprego, preservar emprego e preparar o Brasil para dar um salto. E eu vejo nisso um grande mérito aí do governo do presidente Bolsonaro. Bom, eu disse lá no início que o senhor era uma unanimidade, né? Não só no governo, não só entre os apoiadores do presidente Bolsonaro, mas pessoas da oposição elogiavam muito o seu trabalho. Isso mudou um pouquinho já a partir do lançamento da sua pré-candidatura. O senhor não é exatamente um político, é um técnico na política. O senhor está preparado, tem estômago para aguentar tudo que vem pela frente, ministro? A vida prepara a gente, né? Ao longo da vida a gente se depara com tantos desafios. A gente aprende muita coisa, né? Eu já fui oficial do Exército, já servi na Amazônia, já dormi em barraca, já dormi em rede. Morei 1 ano morando num barco, dormindo numa rede, numa obra no interior do Amazonas. Já servi no Haiti, já passei pelo DENIT, já fui auditor da CGU. A gente vai crescendo em termos de experiência, em termos de conhecimento. E a vida, obviamente, prepara você para desafios cada vez maiores. Então, acho que não temos problema de estômago ou de casco. Acho que o presidente ensina muito para nós, porque às vezes ele passa o dia sendo atacado. Se você chegar no final do dia no gabinete dele, ele vai te receber com um sorriso. Ele vai estar bem, né? Ele vai estar com a cabeça boa. Isso talvez seja uma coisa que ninguém entende, essa fortaleza que ele tem. Então, isso inspira a gente também. Ora, será que o meu problema ou a pancada que a gente vai tomar é maior do que a que ele toma? Talvez não. Então, a gente tem aí muita motivação, fôlego para seguir em frente, até porque é uma questão de missão. A gente tem que ter o compromisso com as gerações que virão. Eu nunca aceitei fazer parte da geração perdida. A idade vai chegando, vai passando, e a preocupação que fica é o seguinte: nós vamos deixar legado? Qual é o Brasil que nós vamos construir para quem vai nos suceder? E se a gente recebeu do Estado formação, se Deus nos deu oportunidade, nos deu dons, vamos usar. Vamos usar em proveito do próximo, vamos usar em proveito do nosso país.
Partido político, o senhor estava em dúvida entre Republicanos e o PL, partido do presidente. O senhor já se decidiu? Havia uma dúvida, obviamente o caminho natural era ir para o partido do presidente. No entanto, às vezes você precisa tomar uma outra decisão para trazer mais alguém para a aliança, para essa aliança ficar mais forte. E de certa forma é isso que pesou na decisão, uma decisão que foi tomada em conjunto com o próprio presidente, de ir para o Republicanos, né, e trazer o Republicanos para a aliança não só no estado de São Paulo, mas também para a aliança nacional. Então eu vou me filiar ao Republicanos, o Republicanos estará com o presidente Bolsonaro na eleição nacional e estará comigo aqui na eleição do governo do estado de São Paulo. O senhor já tem um candidato a vice, ele deve ser do PL, então, provavelmente? Muito provavelmente deve ser do PL, essa é a composição, né, é o arranjo que está sendo construído. Ainda não tem um nome, temos aí alguns candidatos, algumas sugestões, estamos fazendo conversas, mas provavelmente vai ser do PL. O senhor já analisou, já teve tempo para analisar, ou vai começar a analisar a partir de agora, a situação do estado de São Paulo? Porque São Paulo teve um combate muito desequilibrado, digamos assim, à Covid, né? O fecha tudo aqui foi pesado, né? Muitas empresas quebraram, principalmente pequenas e médias empresas. A economia de São Paulo levou uma pancada grande, né? O que o senhor tem de informação já? O que o senhor acha que se apresenta como grande desafio como governador do estado? Olha, basta andar nas ruas para a gente ver o tamanho do desafio que nós temos. É impressionante o número de moradores de rua e de um perfil diferente. Antigamente eram pessoas que sucumbiam ao alcoolismo, às drogas, que eram afastadas do convívio do lar, e agora nós temos famílias inteiras. Isso é um pouco desse reflexo dessa política de fechamento, dessa política que asfixiou, né, o comércio, asfixiou o setor produtivo, que aumentou o tributo. Então, há muitos ajustes para se fazer, né? Existe um grande desafio, que é a geração de emprego. A geração de emprego pressupõe uma reanálise da questão tributária, um investimento em infraestrutura. São muitas obras paradas no estado, quase 1.100 obras paradas. Pressupõe aí realmente capacidade de atração desse investimento. É necessário um grande programa habitacional, e o programa habitacional não é simples, não é simplesmente vou construir uma casa e vou dar para as pessoas. Tem que ser um misto de habitação com acolhimento, habitação com desenvolvimento social. As políticas de desenvolvimento social têm que ter o poder de estabelecer pontes para as oportunidades. Então, como é que eu vou enxergar, como é que eu vou criar essa ponte? Onde está a oportunidade? Onde eu preciso da capacitação? O que essas pessoas podem fazer? Como é que eu vou aproveitar o potencial que essas pessoas têm? Então, esses são os desafios, né? Tem um desafio da segurança pública. Nós temos uma situação complicada das polícias. As polícias foram esquecidas, não foram valorizadas, tem deficiência de salário. O estado mais rico do Brasil é o estado que paga os piores salários para policiais, tanto civis quanto militares. Tem o intertício das carreiras, tem o problema da falta de segurança jurídica para atuação. Então, é uma questão de desvalorização sistêmica. Eu acho que é um sistema. Nós temos um grupo dominante em São Paulo que já vem de 7 mandatos e hoje sofre por fadiga. Então, é necessário trazer algo novo, trazer uma renovação, trazer novas ideias, discutir o problema do financiamento da saúde na média, na alta complexidade, discutir a aliança entre assistência social e habitação, discutir a questão do saneamento básico, discutir a questão da valorização das polícias, das políticas de segurança pública, da reindustrialização, das distorções tributárias, né? Então, o excesso de substituição tributária, não pagamento de crédito ICMS, há muito trabalho para se fazer. O senhor pretende montar uma base de governo de que maneira? O senhor vai se envolver, por exemplo, na eleição para deputados estaduais, para a Assembleia Legislativa? O senhor vê que é importante olhar com atenção a eleição para a LESP, para a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo? Sem o senhor dúvida. teme, de alguma forma, ter, como sofre o presidente Bolsonaro muitas vezes também, uma oposição muito ferrenha, muito destrutiva? Sem dúvida é importante. Observem que a ideia até de fazer uma aliança entre partidos é poder não só ter sucesso na eleição majoritária, mas também fazer parlamentares.
fazer deputados estaduais, fazer deputados federais, fazer senador, vai ser importante para o presidente Bolsonaro. E vai ser importante para o governador do estado de São Paulo. Então, é fundamental construir essas alianças para que elas deem o suporte político, para que as reformas sejam aprovadas, para que as coisas aconteçam com maior facilidade. E essa é a ideia. Nós vamos trabalhar, vamos nos engajar sim na campanha dos candidatos a deputado estadual, dos candidatos a deputado federal. Quais os partidos o senhor acha que podem estar com o senhor nessa eleição? Republicanos, o PL, o PTB, o PROS, entendo que esses são o PSC. O PSC vai ser fundamental para nós, foi um dos primeiros partidos a fechar conosco. Então, eu entendo que esses partidos seguramente estarão na aliança. O senhor já falou um pouquinho dos seus desafios como possível governador do estado de São Paulo, mas assim, assumiu como governador, prioridade número 1, prioridade número 2, o que o senhor pretende fazer assim de cara? O que se apresenta como urgente, urgentíssimo? Reestruturar a polícia, retomar as obras paradas, entrar firme na questão da habitação, entrar firme na questão da assistência social, né? Levar a política pública para a ponta da linha, olhar a questão saúde, olhar a questão segurança, né? Segurança e saúde tem que andar juntos, eu acho que são 2 calos no sapato. Agora, sem perder de vista a geração de emprego. E aí entra o investimento em infraestrutura, entra a retomada de obra parada, entra o programa habitacional. Eu acho que essas tem que estar no radar e tem que estar na estruturação para os primeiros dias de governo. Bom, a gente sabe que em 2026 o presidente Bolsonaro, reeleito, não pode concorrer a um terceiro mandato e os filhos também são impossibilitados pela lei. O senhor imagina que pode estar se apresentando como primeiro governador do estado de São Paulo para, em 2026, ser o possível sucessor do presidente Bolsonaro? Ou o senhor não está nem pensando nisso? Eu nunca pensei nada disso na minha vida. Não pensei em ser ministro, não pensei em ser diretor do DENIT, não pensei em ser secretário do PPI, não pensei em ser ministro de Estado, nunca pensei em ser governador de São Paulo. E, obviamente, isso muito menos. Qual é o foco agora? É o projeto Governo de São Paulo. É contribuir para que, havendo um alinhamento do governo estadual com o governo federal, o Brasil como um todo possa crescer e fazer o melhor trabalho possível, deixar um legado, fazer a diferença para a vida das pessoas, né? Não se conformar com o fato de um Rodoanel de São Paulo não estar pronto até hoje. É não se conformar com o fato de São Paulo ter uma Cracolândia até hoje. E isso ser impossível de combater ou impossível de terminar. Por quê? Talvez porque todo mundo perceba ou não perceba que a Cracolândia não é início de nada, é o fim da linha. Então, como é que a gente combate o início para que aquele desfecho seja diferente? Esse inconformismo tem que permear as ações e o foco tem que ser total em fazer a diferença. No dia que alguém entra pensando lá na frente no que vai ser, ele está condenado ao insucesso e a gente acabou de assistir esse filme. O senhor falou do otimismo que o presidente sempre apresenta, né? Ou pelo menos ele não esmorece, no fim do dia está lá com um sorriso. A gente vive uma fase muito complicada depois de uma pandemia, com uma guerra, uma situação muito difícil, o mundo inteiro está enfrentando isso. Que tipo de aprendizado o senhor traz, então, desse período à frente do Ministério com essa convivência com uma pessoa como o presidente que demonstra uma força que poucos têm? Poucos têm. Acho que o maior aprendizado é esse, como tirar fortaleza nesses momentos difíceis, como não sucumbir, né? Como não se estressar, como se abstrair dos problemas, das críticas, como se preocupar com o cidadão, às vezes com o cidadão mais simples. Me lembro na questão do auxílio emergencial. O presidente no gabinete chama o Paulo e diz: olha, Paulo, os caras estão fechando tudo, estão fechando até praia. Como é que o cara que vende Biscoito Globo, que vende Mate Leão, vai sobreviver? Pô, não vai ter jogo. Como é que o cara que vende churrasquinho de gato na porta do estádio vai viver? E o cara que vende alguma coisa no sinal? E o cara que faz bico? Essas pessoas vão morrer de fome. A gente precisa fazer alguma coisa. Ele tem uma preocupação genuína com aquela pessoa mais pobre. Então, aquele negócio de pegar a moto no final de semana e ir para a periferia de Brasília, abrir uma geladeira e ver, pô, o que você tem aí para comer? Como é que você está tirando a sua renda? Você vivia de quê? Vivia de bico? Como é que você está fazendo? Assim nasceu o auxílio emergencial. E o auxílio emergencial, em um ano, distribuiu mais dinheiro do que 15 anos de Bolsa Família.
E hoje a gente tem um Auxílio Brasil, que é um programa de emancipação, que não segrega mais as pessoas. Que o cara, quando consegue um emprego, ele não perde o benefício. Pelo contrário, tem um plus, ele tem um estímulo, né? Ele tem um valor a mais para manter o emprego de carteira assinada, o emprego formal, né? Continuar trabalhando. Então, isso é um programa muito interessante, né? Muito inteligente. Então, essa preocupação, onde o calo está apertando, a preocupação com o motociclista no pedágio, a preocupação com o cara que paga um excesso de multa, a preocupação com o tempo de carteira de motorista, que era 5, ele está se preocupando, na verdade, com a pessoa. Eu acho que esse é o maior ensinamento que ele deu. Uma fidelidade a compromisso sem precedente. É um cara que se preocupa com aquilo que ele prometeu. Então, acho que são exemplos aí que ficam para nós, essa capacidade de montar um time técnico e não ceder à pressão, não ceder à chantagem. Ele deixa um legado muito grande nesse sentido. Então, ele traz muitos ensinamentos. Eu acho que a gente vai ter uma política diferente, uma forma diferente de construir coalizões a partir dessa gestão do presidente Bolsonaro. Você já visitou uma loja da Havan? Ela é diferente de tudo o que você já viu. A Havan é a loja da família brasileira. Olha aí o recado do Tiro Lipa e do Luciano. A Havan é uma loja de outro mundo. Você nunca viu nada igual. Mais de 9.000 metros quadrados para passear. Com estacionamento grátis para aproveitar. São mais de 300.000 produtos para comprar. E cartão Havan que dá crédito para parcelar. Compre na Havan.com e passe na loja para retirar. Solta, bebê! O melhor lugar para passear com a família. Um ambiente de turismo, lazer e compras. Venha conhecer a Havan. Há 35 anos, uma loja de outro mundo para você. Viu só como as lojas da Havan são lindas? É benefício que não acaba mais. São mais de 300.000 produtos em diversos setores e os melhores preços. Tem tudo para a sua casa, para o seu guarda-roupa e você também encontra os produtos eletrônicos mais modernos. Aproveite! Havan, tudo num só lugar. Já chegando perto do fim aí da nossa conversa, ministro, vou dar a chance ao senhor de responder as duas principais críticas que já surgiram assim que o senhor lançou a pré-candidatura ao governo do Estado de São Paulo. Primeiro, o fato de não ser paulista. E depois dizem que o seu ministério, que é a infraestrutura, investiu pouco no Estado de São Paulo. Muito bem. Primeiro, o fato de não ser paulista. Bom, Jânio Quadros era sul-mato-grossense, Fernando Henrique é carioca, Luiz Erundina é paraibano, o Lula é pernambucano. São Paulo é um estado que acolheu as pessoas. A maior colônia libanesa do mundo está em São Paulo. São Paulo tem muitos italianos, muitos japoneses, milhões de nordestinos. É um estado que sempre recebeu todo mundo de braços abertos. E ninguém aqui está interessado, é um estado de gente pragmática, gente que trabalha, gente que arregaça a manga, quer fazer a diferença. Ninguém está preocupado onde você nasceu, onde é que está a sua certidão de nascimento. Está querendo saber, sim, se você tem capacidade de entender os problemas e construir solução. E a gente mostrou no tempo do Ministério da Infraestrutura que dá para construir solução, dá para usar a criatividade, dá para entender como é que a máquina pública funciona e direcionar a política pública para aqueles mais pobres, para aqueles mais necessitados, ou fazer uma diferença. É muito bacana entregar uma ponte do Abunã, por exemplo, depois de décadas com as pessoas pagando balsa para atravessar o Rio Madeira. Ou quantos anos a gente viu os atoleiros da 163 parar e se acostumou com aquilo. E de repente a gente vai lá e conclui aquela rodovia, acaba com essa história de atoleiro todos os anos. Isso é se preocupar com as pessoas. Se a gente tiver capacidade de entender onde estão os problemas, de conversar com quem é dono do problema, porque quem é dono do problema conhece o problema e sabe até a solução. E essas pessoas, elas te dão a solução. Dá para construir a agenda junto. E é isso que a gente fez no Ministério. A gente construiu as soluções com o mercado. Essa questão de investir pouco em São Paulo é uma coisa interessante. São Paulo tem uma infraestrutura muito estadual e muito privada. Então, quando a gente pensa, vamos ver aqui o que foi produzido nesse período. A gente concluiu a Ferrovia Norte-Sul no trecho de Estrela do Oeste para São Simão. A gente fez o leilão da Nova Dutra e aí, ao invés de fazer prorrogações de contratos que elevam tarifa, a gente trouxe 15 bilhões de investimento e redução de tarifa. 7,5 bi desses 15 vão ser investidos no estado de São Paulo. São 590 quilômetros de faixa adicional e significa que o Vale do Paraíba
Então, quem anda em Taubaté, em Aparecida, São José dos Campos, vai pegar a rodovia quadruplicada. Serão 4 pistas em cada mão. 4 pistas em cada mão. Por exemplo, Acho quem ótimo, faz... porque eu uso muito a Dutra nesse deslocamento entre Rio e São Paulo. Pois é, quem faz, por exemplo, a Romaria, na época da Semana da Padroeira, vai ter uma pista isolada só para romeiras, e mesmo assim nós vamos ter 3 faixas indo e 4 faixas voltando. Então a gente faz uma segregação física e consegue garantir segurança para quem está fazendo a Romaria, além da ciclovia que vai ser paralela à rodovia. Muita obra de arte especial. Só na chegada em Guarulhos, 1,4 bi de investimentos. Estamos fazendo fizemos a renovação da Malha Paulista, 6 bi de investimento em ferrovia. Estamos duplicando a capacidade ferroviária aqui no estado de São Paulo. Recuperando o ramal de Colômbia, recuperando o ramal de Panorama, fazendo a duplicação do trecho de Tirapina para Santos, o ramal de São José do Rio Preto. Então, um ramal que vai começar lá em Mirassol, vai passar por Rio Preto, vai terminar lá em Cedral. Importante para aquela região, muito pátio ferroviário. Vamos fazer a segregação da linha da MRS, eliminando o conflito com a linha da CPTM. Vamos fazer o monotrilho que vai ligar a última estação da CPTM aos 3 terminais do aeroporto de Guarulhos, e isso vai ser feito usando criatividade. Essa é uma obra que está para sair já há muito tempo. Usando a outorga do aeroporto de Guarulhos, né? Guarulhos paga 1,2 bi de outorga por União todos os anos. A gente vai usar uma parte desse recurso para fazer o monotrilho. Vamos fazer a privatização do Porto de Santos. Só em Santos, quase 30 bilhões de investimentos. Na privatização, 19. Então, um porto que hoje opera 160 milhões de toneladas vai operar 290 no final da concessão. E com esse dinheiro da outorga do Porto de Santos, a gente faz o túnel do Maciço, ou seja, a ligação por túnel São Vicente Santos, a gente faz o viaduto da Lamoa e a travessia seca Santos-Guarujá. Então, olha quanta coisa. Se a gente soma isso tudo, a gente está falando em 58 bi de investimentos. Estão dizendo que não tem investimento. Quem é que investiu pouco em São Paulo? Ministro, o senhor está preparado para a campanha eleitoral? Ela exige muito fisicamente, mentalmente, nem sempre é uma campanha correta, honesta, equilibrada. O senhor está preparado para os debates, para a campanha, para o corpo a corpo? A gente não pode ter medo de nada. A gente, na verdade, tem que se expor. Nós vamos fazer uma campanha bonita, uma campanha propositiva. Se você fizer uma campanha propositiva, uma campanha bonita, já valeu a pena, você vai aprender, primeira coisa. Segundo, eu tenho um grande exemplo aí, que é o presidente Bolsonaro, que é um exemplo de fortaleza, de resiliência, de determinação. Como é que eu vou esmorecer se eu olho para ele e eu vejo que esse cara não esmorece? Então, eu não tenho como esmorecer. E aí, o resto é estudar, é ouvir, é construir, é usar a inteligência e é trabalhar com os melhores. Se você tem um bom plano, se você trabalha com o melhor time, não tem como dar errado. O senhor, então, quando começar essa campanha, o senhor não teme que haja baixaria ou acusações levianas? O senhor está bem tranquilo quanto a isso? Pode acontecer de ter baixaria, ter acusações levianas. Tenho até curiosidade para saber o que vão inventar, porque vão ter dificuldade. Então, não tenho medo. E outra coisa, aí vem a minha questão religiosa, né? Se Deus está no comando, né? Se Deus é por ti, quem será contra ti? O que eu mais ouço quando eu vou nas igrejas hoje é a palavra que as pessoas me dão: vai e não temos. Então, se Deus está comigo, eu não tenho que temer. Seu plano de governo já está sendo rabiscado? Em quanto tempo o senhor deve ter uma base boa desse plano de governo? Já está sendo rabiscado. A gente tem conversado com muitos especialistas de todas as áreas, especialistas de muito alto nível. Em pouco tempo a gente vai ter um draft aí, alguma coisa para mostrar para a sociedade e debater com a sociedade, da mesma forma que a gente fazia com os nossos projetos de concessão, onde a gente escrutinava esses projetos com a sociedade. Então, no final das contas, para determinados setores, quem sabe onde o calo aperta é o próprio setor. É a pessoa que está passando por aquilo. E os governos agem por provocação. O governo nenhum tem condição de resolver todos os problemas. Ou às vezes ele tem incapacidade de até perceber onde está o problema. Agora, quem passa por aquele problema sabe. E a gente vai buscar essa experiência para construir as soluções. Foi assim que a gente fez no Ministério da Infraestrutura, chamando os setores: vem cá, onde é que o seu calo está apertando? Vamos construir aqui a nossa agenda. Eu tenho esse problema, esse problema, esse problema. Opa, então vamos selecionar os 3 primeiros para resolver de imediato. E assim a gente desburocratizou o transporte aéreo, a gente fez infraestrutura de aviação regional, a gente abriu cabotagem, a gente liberou ferrovia, né, mudou o marco, assim a gente fez concessões, assim a gente concluiu obras importantes pela percepção
que o próprio mercado, que as próprias pessoas passavam para nós. Não vai ser diferente agora na construção de um plano vivo, de um plano que realmente tenha significado e que possa fazer a diferença na vida das pessoas. Vou aproveitar então aqui, já convidar o senhor para o debate, né, para o governo do Estado de São Paulo aqui na Rede TV. Espero que o senhor possa comparecer e deixo aqui a câmera para o senhor, para que o senhor se dirija ao eleitorado de São Paulo. Então, vou começar aqui a campanha política do ministro. Vamos comparecer com o maior prazer, vai ser uma satisfação estar no debate, trocar ideias, mostrar planos, porque eu entendo que o eleitor vai ter que confrontar essas ideias e verificar o seguinte: quem tem maior aptidão para apresentar resultado, quem tem condição de fazer, quem já fez, quem arregaçou a manga foi lá e fez, né? Quem consegue mostrar aderência ao plano de governo, aos projetos de governo com o orçamento, que é uma coisa super interessante. Então, tenho certeza que a gente vai estar preparado, vai ser uma excelente oportunidade de fazer esse confronto de ideias, né? E a linha que a gente pretende adotar é a mesma linha do presidente, a mesma linha que nós adotamos no Ministério da Infraestrutura. É uma linha liberal, uma linha pró-mercado, uma linha de digitalização, de desburocratização, uma linha de quadro técnico. Então, é nessa esteira, né, que nós vamos conduzir a nossa atuação juntamente com o presidente. Eu acho que esse alinhamento Estado-União é fundamental. Acho que o Estado perdeu muito, às vezes, por estar completamente desconectado do governo federal, até porque tem coisas que você só faz quando você está conectado com o governo federal. O combate ao crime organizado é uma delas, né? É fundamental o esforço, a cooperação entre os entes. Então, tenho certeza que a gente tem muito a ganhar e é isso que a gente vai propor. E não vai faltar dedicação, não vai faltar esforço, não vai faltar estudo, né? Isso nunca faltou. E aquilo que a gente construiu no Ministério da Infraestrutura, a experiência que a gente teve lá, principalmente a questão da criatividade, a construção de solução para problemas que pareciam insolúveis, nós vamos trazer para cá. Essa experiência vai estar à disposição do Estado de São Paulo. Pensando no Executivo Federal, no cargo de presidente, o senhor não teme um passo atrás de quilômetro? O senhor não teme uma volta ao que a gente tinha e aquele caminho errado que o Brasil seguia? Eu acho que quando a sociedade confrontar as opções, vai tomar a decisão certa. Porque quando a gente percebe um discurso de controle da mídia, um discurso de desfazimento de reformas, de implosão do teto de gastos, de desfazimento de desestatizações, de interferência em estatais, esse é um discurso que leva à hiperinflação, é um discurso que leva ao endividamento público, é um discurso que leva à moratória, e aí eu tenho certeza que vai haver a separação, o brasileiro vai saber tomar a decisão correta. Tomara, ministro. Muitíssimo obrigado pela sua entrevista. Obrigado, Lacombe. Muito bom. Obrigado. Parabéns pelo trabalho. Valeu. Obrigado.